mais um convidado aqui no nosso Pan News, na nossa programação, falando sobre a corrida para a vacina contra o coronavírus. O governo do estado de São Paulo já disse que essa vacinação, assim que a terceira fase de testes terminar, e quando a Anvisa também autorizar a vacinação, pelo menos com a Coronavac, que é a vacina chinesa, essa vacinação será obrigatória aqui no estado de São Paulo. E há também uma grande discussão sobre quais vacinas estarão disponíveis, pessoas que dizem que não vão tomar uma determinada vacina, porque uma é vacina chinesa, outra é uma vacina russa, mas de qualquer forma, para falar um pouco sobre essa polêmica, gentilmente nos atende a infectologista Lúcia Abel Awad. Como vai, doutora? Como vai? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vinda. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos. Doutora, primeiro falando sobre a questão da vacinação obrigatória. A senhora acha que, claro, não temos ainda a vacina contra o coronavírus, muito se torce para que isso realmente aconteça, mas a vacinação tem que ser obrigatória num caso como esse, num ano atípico, numa pandemia que nós estamos vivendo, e de que forma a senhora acha que as autoridades devem lidar com essa vacinação, assim, claro, quando tivermos o imunizante ou os imunizantes? Olha, é uma questão muito interessante, importante nós estarmos discutindo neste momento, que a questão da obrigatoriedade do processo de vacinação, ele é paliativo, né? A pessoa pode decidir se quer ou não tomar a vacina. Mas a gente tem que entender que nós estamos no momento de uma pandemia e todas as atividades econômicas, profissionais, da educação, vários setores estão sendo prejudicados por conta da pandemia. Então, a vacina ela vai trazer aí um benefício muito grande para a população, porque ela vai acabar promovendo a produção de anticorpos e, com isso, trazendo uma proteção contra a Covid-19, que é o que todos nós queremos neste momento. Na realidade, o que eu acho é que os resultados das vacinas devem ser colocados para toda a população e esses resultados devem fornecer informações quanto à eficácia, segurança e efetividade. Uma vez comprovados nesses resultados, mostrados para a população que a vacina é segura, eficaz e protege, ou seja, induz a produção de anticorpos neutralizantes e inibe a doença, eu acho que toda a população deveria ser imunizada. Essa é a minha opinião. Beatriz. Oi, Lúcia. Tanto que tem muitas pessoas que não poderão tomar a vacina por motivos médicos, né? Inclusive ontem o governador João Dória disse isso, que ele quer que a vacina seja obrigatória, mas que quem não puder, é claro, a gente sabe que tem aquelas exceções médicas, precisaria apresentar então um atestado dizendo isso. É importante que a população entenda, né, a necessidade de se vacinar também para proteger essas pessoas que não poderão tomar a vacina e como comunicar para essas pessoas que qualquer vacina que passar pelo crivo aí da Anvisa, pelos institutos renomados, como o Instituto Butantan, é de fato segura. Sim, existe. Pode ser que exista uma parcela da população, né, pessoas que apresentam doenças, imunodeficiências, pacientes transplantados. Existe aí exceção de pessoas que não podem receber a vacina, né? Essas pessoas devem ter um acompanhamento médico, devem ser monitoradas. O que acontece é que se as pessoas não aderirem ao processo de imunização, essas pessoas estarão aí sendo potenciais transmissores do vírus, né? Daí a importância de se vacinar todo mundo. Então, essa questão de dizer a vacina é obrigatória ou não, é uma questão que induz uma discussão muito interessante nesse sentido, porque as pessoas que tomarem a vacina, elas vão estar imunes, vão se proteger e vão proteger os outros. Aquelas que não tomarem vão estar expostas ao vírus e podem transmitir a doença. Então, daí a importância de se tornar a vacinação obrigatória, né? Obviamente que existem exceções e aí tem que ter um acompanhamento médico, tá? Doutora Lúcia, claro que a gente vem acompanhando uma corrida muito grande. Acho que os pesquisadores nunca trabalharam tanto para descobrir uma vacina e essa vacina virá num tempo recorde. Eu pergunto para a senhora, até que ponto a gente pode ter confiança nessa vacina? Claro que uma vacina que não tem eficácia jamais será liberada, mas mesmo com esse tempo recorde, é possível esperar que nós tenhamos uma eficácia grande dessa vacina? Por quanto tempo que essa vacina pode imunizar cada pessoa?
pessoas? Será que valerá por um ano, até mesmo mais tempo? Mesmo com essa corrida contra o tempo e uma vacina que vai ficar pronta num tempo recorde. O que é possível esperar dessa vacina? O que vamos saber até lá? É importante salientar que nós estamos na iminência de uma pandemia. Obviamente que os órgãos regulatórios, Anvisa, FDA, né, Organização Mundial da Saúde, eles estipularam que a vacina mostrando uma eficácia de 50%, ela pode ser liberada para a população. É esperado, obviamente, que a vacina tenha uma proteção maior de 50%. A grande maioria das vacinas tem 70%, 80%, 90% de eficácia, né, e de proteção. Só que na atual circunstância, 50% é aceitável pelos órgãos reguladores, né, e se os resultados dessas pesquisas que estão sendo realizadas com as duas vacinas aqui no Brasil, que são as mais promissoras, a de Oxford e a da Sinovac, junto com o Instituto Butantan, se mostrarem eficazes, indutoras de produção de anticorpos, e as pessoas elas vão acabar se protegendo contra a doença, eu acho que não há problema nenhum dessas vacinas serem liberadas. Obviamente que nós temos que ver esses resultados, eficácia e segurança dessas vacinas, para que todos possam ser imunizados de forma segura e garantida. Doutora Lúcia, há um número aí que a gente esperado, né, da eficácia da vacina, entre 80%, mais ou menos 90% se fala, mas pode ser que essas vacinas que estão aí em pauta, que estão sendo finalizadas, não alcancem ainda esse número, essa quantidade de imunização que a gente espera. Mesmo assim, aí é recomendável que a gente tome essas vacinas de uma forma meio emergencial até que se desenvolvam outras ainda mais eficazes? Sim, sem sombra de dúvida. No momento, nós não temos medicamentos, nós não temos alternativas terapêuticas para combater a Covid-19, né? E a gente vê aí o número de casos aumentando na Europa, nos Estados Unidos. Então, a gente precisa realmente de uma vacina, né? Ou de um medicamento. O que for primeiro será muito bem-vindo. Só que as vacinas estão no estágio bastante avançado de testes, e eu tenho certeza que uma das duas, ou as duas, né? Quiçá as duas vão funcionar muito bem, os resultados preliminares mostram isso, né? E qualquer proporção de proteção acima de 50%, ela é satisfatória, porque neste momento nós não temos nenhum medicamento eficaz contra a Covid-19. Doutora, uma outra discussão que surgiu nessa semana é sobre a possibilidade de que jovens, pessoas saudáveis, enfim, sejam colocadas no fim de uma fila de vacinação. A senhora acha que isso é possível? Ou seja, claro que temos que priorizar as pessoas idosas, pessoas que estão, claro, na linha de frente do combate ao coronavírus, os profissionais da saúde, mas como é que a senhora acha que tem que ser feita essa escala de pessoas para receber essa vacina? Pode ser que tem gente que nem receba, ou até mesmo quem já pegou o coronavírus, isso fica mais para frente, uma vacinação dessas pessoas? Como é que deve se armar essa estrutura, esse esquema de vacinação? Neste momento, a gente tem que dar prioridade para os profissionais de saúde, como você mesmo colocou, e os idosos, que são as pessoas mais vulneráveis, né? E, obviamente, depois de atender essa população, é que o processo de vacinação será iniciado para a população mais jovem, né? E, obviamente, que o interessante era investigar essa população jovem, se tem ou não anticorpos, que pessoas que já tiveram contato com o vírus, né, e que estão imunes, e priorizar aquelas que não estão imunes. Mas isso teria que ser feito um estudo, né, um planejamento, para que essas pessoas que não estão imunes sejam prioritárias para receber a vacina, né? E aí eu acho que tem que ter esse planejamento para quando as duas vacinas, ou uma delas, a primeira que for satisfatório os resultados, estiverem prontas, a gente já tem esse planejamento pronto e escalonado para iniciar o processo de imunização. Doutora Lúcia, você falou muito aí nos últimos dias de que outras vacinas que foram criadas anteriormente, para elas serem consideradas eficazes, foram precisos anos assim, de aplicação na população para determinarem realmente foi eficaz. No nosso caso, isso também vai acontecer até a gente conseguir colocar esse ponto final. Funcionou? É preciso esperar um tempo, ou os testes aí da fase 3 em humanos, como a gente está vendo com a Coronavac, com a vacina de Oxford, eles são suficientes para isso? Realmente a tecnologia avançou e a gente conseguiu diminuir esse tempo aí para descobrir a eficácia?
O ideal é a gente estender esse prazo de investigação e vermos aí a população. O que nós temos que observar nesse momento? Primeiro, saber se as vacinas elas serão seguras e protegem. E para isso, as pessoas têm que ser vacinadas e depois elas terão que ter contato com o vírus, posteriormente, para saber se elas estarão protegidas ou não. E isso a gente só vai saber depois que elas receberem o imunizante, né? Então, a gente vai ter que esperar esse tempo desses testes finalizarem, verificar os resultados, iniciarmos os processos de imunização em toda a população e, a partir daí, continuar seguindo com os estudos e acompanhamento, né? Porque, infelizmente, nós estamos na iminência de uma pandemia e a gente precisa dessa vacina. Mas se as vacinas se mostrarem seguras, ou seja, que elas não irão induzir nenhum efeito colateral, eu acredito que elas possam, sim, ser liberadas para a população irá receber esses imunizantes e os estudos seguirão com o acompanhamento das pessoas que receberem as vacinas. Doutora, a senhora como infectologista, como é que foi até agora atuar nessa linha de frente da infecção do coronavírus? Como é que foi lidar com pacientes e como é que está sendo lidar com os pacientes e também de entender essa doença? Mais cedo nós conversávamos com uma outra médica de pessoas que já se curaram do coronavírus, mas passadas algumas semanas, passados alguns meses, essas pessoas voltaram a ter algum tipo de problema de saúde. Quão misteriosa é essa doença, doutora? Eu trabalho mais na linha de pesquisa, né? Na área de pesquisa e de vacinas, então eu não tenho contato direto com os pacientes. Mas o que eu leio muito e que a gente percebe, né, dentro dos hospitais e também de amigos médicos, né, é que realmente é uma doença que a gente ainda está aprendendo com ela. Hoje a gente sabe lidar muito melhor com a doença do que no início do ano, daí a gente percebe que mesmo que a gente tenha aumento de número de casos, como está ocorrendo na Europa, nos Estados Unidos, existe uma taxa de mortalidade muito pequena. Isso significa que nós aprendemos a lidar com a doença e que os protocolos adotados estão sendo efetivos. E o que a gente está observando é que a Covid-19 ela está deixando sequelas em alguns pacientes, né, com doenças inflamatórias, doenças musculares, né? E alguns pacientes vêm mostrando esses episódios, e aí a gente está investigando, né? As pesquisas estão correndo aí para tentar entender a dinâmica da doença, né? Mas eu acho que o pior já passou, a gente consegue conter a doença na maior parte dos pacientes, obviamente que existe uma minoria ainda que evolui para a forma grave, né? E o que é mais importante salientar é que o tratamento ele tem que ser muito precoce e preventivo para o paciente não evoluir para a forma inflamatória mais grave. E isso, graças a Deus, a gente já está conseguindo fazer. Doutora Lúcia, a senhora comentou agora que muitos pacientes apresentaram complicações aí das mais diversas possíveis. Tem gente que fica com taquicardia, né, depois, tem gente que perde o paladar por muito mais tempo do que a infecção. E muitas dessas pessoas, já conversei com algumas aqui fazendo reportagem, elas relatam que elas têm esses sintomas prolongados aí que não passaram, mas elas também não tiveram a confirmação aí do diagnóstico da infecção, porque era aquela época que se fazia o teste de Covid só se realmente tivesse muitos sintomas e que os testes estavam mais restritos. É recomendado que essas pessoas agora, se elas sentem algum tipo de sintoma relacionado a esse, que pode ter vindo de uma Covid-19 não confirmada, que elas procurem os médicos da área para fazer esse acompanhamento? Sim, é recomendável que procurem um médico, né, e faça um acompanhamento, e o ideal é que se faça o teste do PCR, porque o PCR vai caracterizar se a pessoa está doente, se ela apresenta a infecção naquele momento ou não. Porque o teste de anticorpos ele vai somente nos mostrar se a pessoa teve contato com o vírus, tem anticorpos e tem imunidade. Então, não traduz muita coisa quando a gente observa o quadro clínico do paciente de uma maneira geral. Então, o teste do PCR é ideal nesses casos em que as pessoas apresentem algum desses sintomas e procurem orientação médica. Doutora Lúcia, em relação ainda às pesquisas científicas, né? A gente sabe que temos várias vacinas sendo testadas e o que se espera? Por exemplo, se o Brasil tiver 3, 4 vacinas diferentes aqui circulando, umas em alguns estados, outras em outros estados,
A senhora acredita que as pessoas vão ter que tomar mais de uma dose? Pessoas vão poder tomar uma dose de uma vacina, uma dose de outra ou não? Se a pessoa tomou uma dose de uma específica, a Coronavac, por exemplo, ela tem que tomar uma segunda dose da própria Coronavac. E qual que deve ser a diferença entre as vacinas? Pelo menos a senhora, como uma profissional experiente, supondo, qual que pode ser a diferença dessas vacinas? A senhora acha que imediatamente todas vão estar valendo, mas futuramente, quando se descobrir que uma é mais eficaz que a outra é retirada de circulação? Como é que funciona isso, já que são várias vacinas para uma mesma doença? Aí é uma pergunta interessante, mas a gente infelizmente vai ter que aguardar o curso dos testes com essas diferentes vacinas. E como a resposta ela é muito individualizada, então a gente vai ter que observar, né, os resultados dos testes com essas diferentes vacinas. Nós temos aí vacinas que são feitas com vírus inativado, como é o caso da vacina Sinovac, a vacina de adenovírus, né, expressando a proteína espícula do SARS-CoV-2, que é a vacina de Oxford, e nós temos também a vacina da BioNTech, né, junto com a outra empresa, e que na realidade utiliza RNA mensageiro. Essa que utiliza RNA mensageiro, os estudos já mostram que será necessário somente uma dose, né? A vacina de Oxford e a da Sinovac, pelos resultados até agora obtidos, eles mostram que serão necessários 2 doses. Então a gente vai ter que realmente acompanhar, né, o resultado dessas vacinações da população através de estudos. As pesquisas devem continuar, né? E essas pessoas devem seguir com monitoramento, as pesquisas devem correr mesmo que as vacinas estejam disponíveis, as pessoas comecem a receber as vacinas, os estudos vão continuar, até para a gente definir qual será a melhor vacina, qual a que protege mais e qual será a mais segura. Neste momento, a gente não consegue ter essa ideia, né, de qual será mais eficiente e deve ser dada e deve ser colocada no calendário vacinal. Doutora Lúcia, para a gente encerrar, recentemente a Organização Mundial da Saúde disse que o Brasil não deve ter uma vacinação em massa em 2021, como muita gente aí tem essa expectativa, já que a gente tem pelo menos 2 vacinas em potencial aqui, já no finzinho aí da fase de testes no Brasil. Realmente, que recado que a gente precisa passar, né, para os nossos ouvintes, para a população, de que é preciso se acalmar neste momento, que vai ter toda uma fila aí de imunização e que ela deve acabar mesmo só lá para 2022, é isso? É isso mesmo, né? A gente nós temos que aguardar o curso natural da ciência, aguardar os resultados. Neste momento, a gente não pode ter nenhuma atitude precipitada, principalmente que envolva a segurança da população. Daí a necessidade de aguardarmos todos os testes, a finalização dos testes, a análise desses testes, né? Esses resultados devem ser passados para a população, para que a população se intere, né, de como está sendo a eficácia dessas vacinas, o que os testes mostraram, para justamente prover essa segurança, para que as pessoas se sintam seguras para tomar a vacina posteriormente. Então, até a gente ter essas vacinas comprovadas e os resultados apresentados, nós ainda teremos que adotar as medidas preventivas, que é o uso de álcool, o uso de máscara, né? O distanciamento social. A gente percebe que o número de casos no Brasil está caindo, né? Graças a Deus. E mais a gente percebe também que as pessoas, por conta disso, estão flexibilizando mais. Muitas pessoas não estão usando máscaras na rua. Então, é importante ressaltar a importância de nós continuarmos com essas medidas preventivas para que o número de casos não cresça e a gente tenha que voltar aí a um lockdown, a uma quarentena mais rígida, né, como a gente está observando aí em alguns países da Europa e nos Estados Unidos. E até lá a gente tem que aguardar esses resultados e em breve, se Deus quiser, a gente vai ter essas vacinas em mãos, acredito que o ano que vem. Aqui conosco a doutora, infectologista, pesquisadora Lúcia Abel Awad. Doutora, muito obrigado mais uma vez por estar conosco nessa programação da Jovem Pan. Muito sucesso, até a próxima. Um abraço. Muito obrigada e um abraço a todos. Até logo.